Hoje a nossa aula é uma continuação do assunto da semana passada, a independência das Américas Espanholas. Então, pessoal do oitavo ano, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar bem aí a matéria que nós estamos passando para vocês semanalmente. E essa semana tem mais umas orientações para vocês. Nessa semana, semana 4, eu deixo para vocês algumas orientações para vocês anotarem aí, pessoal. Muito bem. Nessa semana aí, lembre-se, assista essa videoaula, galera. Tá fazendo propaganda, né, professor? Lógico, né? Tô brincando, gente. Eu quero que vocês assistam a videoaula para que vocês possam ter mais um recurso para aprender. Tem gente que não está assistindo a videoaula, está indo no Ctrl+C, Ctrl+V para fazer as suas produções acadêmicas. E estão errando um monte. Não estão realmente se aprofundando no conhecimento. Assistam a videoaula. 10, 15 minutinhos aí que você gasta. Assistam a videoaula. Tirem as suas dúvidas, tá certo, gente? Então, por favor, façam isso. Assistam essa videoaula. Depois de assistir a videoaula, faça uma leitura lá. Leia as páginas 198 até a 200, dá uma pulada, vai lá ler 204 e 205 do capítulo 6 do nosso livro, tá bom? E depois faça as atividades nas páginas 201 a 203. Se ficar ainda qualquer dúvida, eu vou postar para vocês na quinta-feira, então, a resolução desses exercícios aí. Tá bom, gente? Certo? Muito bem. Participação no fórum é importante também. Essa semana nós temos fórum. Há 2 semanas atrás aí teve muita gente que não participou no fórum. Não sei por quê, vergonha, esquecimento, não sei o que está acontecendo. Mas não estão participando do fórum também. Lembre-se, galera, faz parte da nota de vocês. Não perder nota por bobagem. Participe lá no fórum, uma perguntinha básica sobre o assunto. E se você também tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo fórum. Legal, gente? Então, essa semana nós temos fórum na quarta-feira. Joia, gente. Então vamos lá falar sobre esse assunto tão importante que é a independência das Américas Espanholas. Nós estamos então falando dessas revoluções da América Espanhola. Lembrando que dissemos que todas essas lutas foram lideradas por uma elite, a elite crioula. Sim, aquele grupo lá, galera, aquele grupo que eles não eram europeus, eles nasceram aqui na América, foram estudar na Europa e lá eles tiveram contato com os ideais iluministas. E eles voltam cheio desses ideais. E aqui eles começam a lutar por uma maior participação política dentro das terras americanas. Então, esse grupo serão os principais responsáveis, os principais líderes na luta pela independência das Américas Espanholas. Certo, gente? Porém, tivemos exceção, não só na América Espanhola, mas na América Latina de uma forma geral. Né? Uma exceção que nós encontramos aqui. Ó. A exceção vem a ilha de São Domingos, atual Haiti. Nessa ilha, houve uma diferença. Primeiro, porque é uma colônia francesa, né? Mas nós sabemos também que, da mesma forma, passou por a mesma dominação e eles tinham um bom grupo de escravos junto com eles. E aqui nós teremos a grande diferença. A grande diferença foi a participação de ex-escravos e de escravos na luta pela independência, ao invés de uma elite crioula. Aqui tivemos a liderança especialmente do Toussaint Louverture. Ele foi chamado de o Napoleão Negro, né? Ele declarou guerra à elite branca da ilha, através do que, gente? Esse é o camarada aí, ó. Vocês estão vendo aí nessa imagem, esse é o camarada aí. E como eles vão fazer isso? Através da eles queimavam plantações de cana-de-açúcar, de café, para chamar a atenção dos seus senhores. Né? O Toussaint, lógico, está sendo idealizado nesta imagem aí que vocês percebem. Ele está sendo idealizado, mostrando de uma forma bem mais bonita, lá, com roupas mais chiques, mas ele foi um dos principais líderes nessa luta. A população negra oprimida, né, como escravos, eles então, para se fazer ouvidos, eles começaram a queimar, né, essas plantações de açúcar e de café. O Haiti, então, vai se tornar na primeira nação americana a acabar com a escravidão, gente. Serão os haitianos. Olha só que interessante, né? O Louverture acaba sendo preso por uma astúcia do próprio Napoleão, sim, o Napoleão francês. Ele astutamente consegue prender ao Toussaint, e Toussaint vai ser levado para a Europa, onde vai ser aprisionado e logo em seguida vai acabar morto. Você acha que as lutas terminaram por aqui? Não. No ano seguinte, o Jean-Jacques Dessalines vai seguir os mesmos passos do antigo líder Toussaint. Ele vai assumir a liderança nessa revolta que vai levar à independência do
Haiti, né? Interessante que isso foi contrário a muitas elites daquela época espalhados pelo restante da América, porque eles ficaram com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu no Haiti. Isso também se refletiu aqui no nosso país, no Brasil. Muita gente teve medo de que a independência do Haiti se refletisse aqui no nosso país, cheios de escravos africanos que talvez lutariam pela sua independência também, tá bom? Então é interessante essa luta aí acontecendo lá no Haiti. Um outro assunto bem interessante é o Zorro. Já ouviram falar certamente do Zorro, né? Será que Zorro era um crioulo? Não se tem realmente certeza a respeito disso. A história de Zorro, ela foi narrada em um livro pelo George norte-americano Johnston McCullough, né? Ele narrou nessa história bem legal, a história desse herói hispano-americano aí que foi chamado de Zorro. Era um herói mascarado, ele combatia as tropas coloniais lá na Califórnia, na época que era propriedade da Espanha ainda. Okay? Depois é que os Estados Unidos obterá essa região. Na verdade, Zorro, ele era um jovem chamado Diego Antônio de la Vega, né? Ah, filho de um nobre que depois de passar alguns anos estudando lá na Europa, ele volta à América e passa a defender, especialmente defender os pobres contra a exploração que estavam sofrendo, né? E ele vai estar muito preocupado com os fracos, com os oprimidos, e Diego certamente representava um ideal, o ideal desses crioulos que nós acabamos de falar, né? O ideal romântico deles que lutaram pela liberdade do povo americano. Há quem diga que realmente isso aconteceu, esse herói ele lutou ali, né? Porém, nós não temos certeza a respeito disso, mas foi romantizado então nesse livro que hoje faz parte de filmes, entre outras coisas, no nosso imaginário. Legal, galera? Muito bem, vamos em frente então. Vamos falar agora a respeito então da independência do México, outro país que teve uma diferenciação. E a grande diferença aqui no Haiti foi a participação de ex-escravos. Agora, no México, a grande diferença vai ser a participação, em especial, da igreja. Foi liderada inicialmente por dois padres, tá certo? E nós vamos ver aqui. Houve, então, a participação decisiva da igreja na independência do México. Aí você vê o padre Morelos, um dos líderes neles. Bom, aqui nós vemos, então, que o México foi um cenário muito ah, onde aconteceram revoltas muito radicais, né? A luta aqui contra o domínio espanhol, ela foi intensa e ela foi marcada desde os camponeses, indígenas, para mestiças, pessoas mestiças também vão lutar, tá bom? A revolta ela vai começar em 1810 com o padre Miguel Hidalgo. O movimento ele tinha muitas preocupações sociais e à medida que foi avançando, os rebeldes começaram a tomar propriedades daqueles grandes proprietários, né? E ameaçando especialmente o privilégio dos grandões lá, que eram os chapetones, e até da elite crioula. Veja que ainda a elite crioula não estava, né, participando diretamente. Nessa imagem aí você vê justamente ele, o Miguel Hidalgo. O medo de uma revolta social em larga escala no México fez com que chapetones e os crioulos se unissem contra Miguel Hidalgo e vai levar ele a ser capturado e morto em 1810. Uma pena, porque a luta dele era sim pela independência, partindo de baixo para cima, né? Mas infelizmente acabou morto, né? Mas não acabou por aí, né? O lema principal das lutas, que era independência e liberdade, passou para um outro nome, a um outro homem que é o Morelos, né? Nós vimos aqui então que essa repressão não impediu novas lutas, como eu falei para vocês, e aí vai surgir esse novo movimento liderado por Morelos em 1815. Esse é o cara, o Morelos, né? E Hidalgo, ele desejava abolir a escravidão a impostos indígenas. Morello, ele queria recuperar as terras dos indígenas e abolir as dívidas dos mestiços. Infelizmente, os dois tiveram o mesmo fim. Tanto Miguel Hidalgo como José Morelos acabaram sendo mortos pela repressão da coroa espanhola. Bom, infelizmente isso aconteceu com os dois. Mas não acabou a luta pela independência no México. A independência no México
vai tomar um outro rumo a partir de 1820. Esse novo rumo agora vem a participação da elite crioula, que foi decisiva. Eles resolvem se antecipar, buscam o apoio da população agora, que foi liderada antigamente por Morelos e por Hidalgo, agora eles buscam a independência. E quem vai ser o cara que vai fazer isso? Um ex-general chamado Agustín de Iturbide. Ele vai conseguir a independência do México e se autoproclamar imperador. Porém, vai governar por pouco tempo, até 1823, como numa trama, porque através de uma trama o seu poder vai ser tomado e ele vai ser deposto do trono e o país agora passa a ser governado por uma república. Esse é o nosso amigo Agustín Iturbide, certo? Entretanto, nós podemos dizer assim que o México se torna independente e, como muitos países da América, infelizmente, as diferenças sociais ainda estão estampadas na cara. Nós sabemos que, infelizmente, isso acontece. Justamente, alguns acreditam que é justamente porque, ainda assim, as elites continuam no domínio desses locais. Bom, o continente sempre esteve em guerra, nós falamos sobre isso, e surgiu um movimento que nós falamos anteriormente, o bolivarismo. Porque Simão Bolívar, que nós estudamos anteriormente, que era um dos líderes da elite crioula, que lutou pela independência vindo do norte para o sul, enquanto José Martí do sul para o norte, só que tinham ideais diferentes. O Simão Bolívar ele queria que todos os países independentes formassem um único país, a União Pan-Americana. E esse é o ideal de unidade territorial, que ficou conhecido como bolivarismo. Lógico que vai ter a oposição da Inglaterra e Estados Unidos e das elites locais, porque isso ia contra os interesses deles, certo? O bolivarismo ele começa a tentar ser implementado. E aí, Simão Bolívar, para tentar fazer isso, ele vai chamar o Congresso do Panamá para discutir sobre essa reunião desses novos países. Porém, a resistência já começa aí. Olha só, muitos não compareceram. Países como o atual Chile, as províncias do Prata, Argentina, Uruguai, Paraguai não compareceram. Estados Unidos e Brasil também não participaram, né, deixando um vácuo muito grande ali. Infelizmente, nós sabemos que o Congresso do Panamá terminou em fracasso. Mas por que, talvez, a pergunta? Alguns acreditam que foi porque lá no Congresso do Panamá já se tinha a ideia da abolição da escravatura, o que iria de contrário ao interesse das elites locais, porque eles eram donos de grandes terras. E quem que era a principal mão de obra deles? Sim, os escravos. Então eles não queriam isso. No caso, o nosso Brasil é bem na cara isso aconteceu, né? Surge então um movimento de reação contra esse bolivarismo, que é o caudilismo. O que é esse caudilismo? É uma resistência que foi liderada por esses grandes proprietários de terra que detinham muita influência em determinado lugar. Então, eles não queriam, né, que o bolivarismo fosse crescesse, porque assim eles perderiam os seus privilégios na localidade. Bom, então, por isso que nós vemos então que o bolivarismo acabou cada vez mais em decadência. Hoje existe essa luta do bolivarismo, pessoas que estão nessa luta aí pela diminuição das diferenças sociais, mas em outros aspectos. Naquela época, infelizmente, terminou em fracasso. Simão Bolívar acabou morrendo em 1803 e a luta cada vez mais se esfriou nesse sentido da união pan-americana. Os países vão se tornando independentes e cada qual busca a sua própria forma de organização. Bom, gente, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aí ficam as fontes bibliográficas para vocês. E se qualquer dúvida ainda tiver, vocês me procurem, tá bom? Grande abraço e boa semana para vocês.